A Rússia sempre foi o maior país do mundo, e sua geografia desempenhou um papel decisivo na formação do seu sistema de transporte. Com rios que correm principalmente de norte a sul, mas com o comércio e o povoamento se desenvolvendo de leste a oeste, combinados com vastas extensões de terreno relativamente plano, o país era especialmente adequado para que as ferrovias se tornassem seu modo de transporte mais estratégico. Hoje, na infraestrutura ferroviária russa, são transportados aproximadamente 1,2 bilhão de toneladas de carga e mais de 1,2 bilhão de passageiros todos os anos, empregando mais de 800 mil pessoas. Com números como esses, fica claro por que esse sistema merece um episódio dedicado em nosso canal. Estamos cientes da situação geopolítica e de guerra, mas aqui focaremos apenas na história e no desenvolvimento das ferrovias. Como sempre, vamos começar pelas origens. Na verdade, a história das ferrovias russas é tão vasta que poderia facilmente preencher vários vídeos separados, mas, neste episódio, vamos abordar os principais marcos e pontos de virada. Também vale ressaltar que no nosso canal já abordamos dois temas intimamente ligados às ferrovias russas: a construção da lendária ferrovia Transiberiana e os desafios em torno da manutenção e operação das unidades elétricas Siemens em Moscou-Ston, na linha de São Petersburgo, após a Siemens se retirar da Rússia devido ao início da guerra e à introdução de sanções. Para traçar os primórdios, precisamos voltar ao Império Russo na década de 1830, quando Yefim Alexeyevich Sheripanov e seu filho Miron construíram a primeira locomotiva a vapor russa. Alguns anos depois, em 1837, a primeira linha ferroviária da Rússia foi inaugurada entre São Petersburgo e Tsarskoye Selo. Conhecida como Ferrovia Tsarskoye Selo, ela se estende por 27 quilômetros, ligando os palácios imperiais em Tsarskoye Selo e Pavlovsk. A bitola dos trilhos era de 1830 milímetros. Embora nova, a ferrovia era vista como uma linha de brinquedo, sem impacto econômico, político ou social relevante no Império Russo. O próximo marco veio com a linha ferroviária Varsóvia-Viena, construída na Polônia do Congresso, que fazia parte do Império Russo. As operações iniciaram em 1845 e a linha foi concluída em 1848. Com um comprimento de 327 quilômetros, ela conectava Varsóvia à fronteira com o Império Austríaco e curiosamente utilizava a sabitola padrão de 1435 milímetros. Isso era diferente de todas as outras ferrovias russas que adotaram a bitola mais larga. Assim, a linha Varsóvia-Viena ficou separada do restante do sistema russo. Em 1842, o Império Russo criou o Departamento de Ferrovias, que mais tarde passou a fazer parte do Ministério das Rotas de Comunicação. Sua principal função era supervisionar a construção da segunda grande ferrovia do país, a Moscou-Sant, linha ferroviária Moscou-São Petersburgo. Concluída entre 1842 e 1851, essa linha conectou a capital imperial, São Petersburgo, a Moscou, e foi construída usando a bitola de 1524 milímetros, que se tornaria o padrão russo. Entre 1853 e 1862, uma linha foi construída de São Petersburgo a Varsóvia, conectando a rede russa à Europa Ocidental. No fim do Império Russo, cerca de 80 mil quilômetros de ferrovias foram construídos, formando a base da rede atual. Como você sabe, após a queda do Império Russo veio a era do socialismo, a Revolução Russa e o eventual estabelecimento da União Soviética. Dado o grande número de pessoas empregadas pelas ferrovias, não é surpresa que os ferroviários tenham desempenhado um papel importante durante a própria Revolução. Após a fundação da União Soviética, em 1922, o Comissariado do Povo para as Ferrovias começou a expandir e modernizar o sistema. Em 1940,
a rede já tinha 106.100 km de extensão. As ferrovias soviéticas modernizaram e expandiram significativamente a rede herdada do Império Russo para atender às necessidades do novo país. Também é importante enfatizar que, embora a União Soviética tenha começado relativamente tarde a eletrificação ferroviária, em 1926 o país rapidamente alcançou os demais e acabou se tornando o líder mundial em eletrificação, medido pelo grande volume de tráfego operando sob os fios. Nas últimas 3 décadas, a União Soviética transportou por trem quase tanto frete quanto todos os outros países juntos. A eletrificação na União Soviética mostrou-se economicamente viável graças à densidade extremamente alta de tráfego em toda a rede. Em 1990, a eletrificação da rede era dividida quase igualmente entre sistemas de 3 kV corrente contínua e 25 kV corrente alternada 50 MHz. Mais de 60% dessa carga era levada por locomotivas elétricas. Cerca de 70% dos quilômetros de passageiros eram em linhas eletrificadas, mostrando o papel central da eletrificação no transporte de cargas e passageiros na União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, o sistema ferroviário soviético foi fundamental para o esforço de guerra. Ele transportou inúmeros militares, equipamentos e suprimentos para as linhas de frente, além de evacuar fábricas inteiras e cidades da Rússia europeia para os Urais e a Sibéria. Com a perda de muitos centros de mineração e industriais na parte ocidental do país, houve uma necessidade urgente de construir novas ferrovias, mesmo durante o tempo de guerra. Um dos projetos mais notáveis desse período foi a linha para as minas de carvão árticas de Orkuta, que após a guerra foi estendida até Labitnang, no rio Obey. A construção ambiciosa para avançar a linha ainda mais para o leste, em direção ao rio Yenisei, continuou até a década de 1950. Nos anos do pós-guerra, a rede ferroviária soviética foi reconstruída e expandida para mais de 145 mil quilômetros. Uma das adições mais relevantes foi a linha Baikal-Amur, projeto gigante paralelo à Transiberiana no Extremo Oriente, considerada uma das maiores conquistas de engenharia da era ferroviária soviética. No fim dos anos 1960, a bitola oficial dos trilhos foi redefinida de 1.524 milímetros para 1.520 milímetros, uma redução de cerca de 4 milímetros. Esse ajuste tinha como objetivo melhorar a qualidade da circulação sem exigir uma troca completa da bitola do material rodante. Como a diferença estava nas tolerâncias normais, teve pouco impacto imediato e a conversão foi feita gradualmente nas 3 décadas seguintes, conforme manutenções e melhorias ocorriam. O colapso da União Soviética em 1991 marcou outro ponto de virada, pois seu sistema ferroviário, antes unificado, foi dividido entre os novos estados independentes. Para a Rússia, as ferrovias seguiram essenciais para a economia. No início dos anos 1990, elas respondiam por 70% do transporte de carga terrestre e 40% do transporte público de passageiros. No entanto, a turbulência econômica da transição pós-soviética teve consequências catastróficas para o setor ferroviário. Entre 1990 e 1995, o transporte de cargas caiu 52% e o transporte de passageiros caiu 30%, colocando uma enorme pressão sobre o sistema. Um avanço na recuperação ocorreu em outubro de 2003, quando o Ministério das Ferrovias foi dividido entre a Agência Federal de Transporte Ferroviário, responsável pela regulação, e a estatal Ferrovias Russas, que administra a infraestrutura e operações dos trens. A reforma introduziu um novo marco legal que separou os serviços de infraestrutura dos operadores e transportadoras, exigiu acesso aberto à rede e desagregou as tarifas em cobranças de infraestrutura e material rodante. Isso lançou as bases para os modelos de negócios e responsabilidades legais dos prestadores de serviços de infraestrutura, definindo a estrutura moderna das ferrovias
russas. O novo sistema também permitiu que empresas de carga independentes gerenciassem o frete, criando espaço para operadores ferroviários, privados e empresas de leasing. Os operadores eram agentes de carga e as empresas de leasing focavam na propriedade e aluguel de vagões. A Russian Railways foi estabelecida como uma sociedade anônima e separou muitas de suas atividades institucionais. Para gerir essa nova estrutura, a Russian Railways criou 63 subsidiárias, como Joint Stock Company Transcontainer, Railtran Auto, Rail Passenger Directorate, Transgroup REV Service, entre outras. Cada subsidiária atendia a um nicho específico. Por exemplo, a RAV Service se especializava em transporte refrigerado. Para estimular a concorrência no mercado de cargas, a Russian Railways criou duas grandes subsidiárias. Frete 1 com 200 mil vagões e Frete 2 com 217 mil vagões. O Frete 1 foi privatizado e em 2011 a maioria das ações foi vendida por cerca de 4 bilhões de dólares para uma empresa de transporte de Vladimir Leasing. Com mais de 100 mil vagões, tornou-se o maior operador logístico privado da Rússia, movimentando mais de 160 milhões de toneladas de carga em 2021. Em 2023, foi adquirida pela sociedade anônima Aurora Invest, mas continuou sendo líder de mercado. A Freight 2, renomeada para a Companhia Federal de Cargas, em 2012 permaneceu sob propriedade estatal e continua a ser oferecendo serviços de carga e logística em todo o país. A partir de 2006, as reformas também se estenderam ao setor de passageiros. A Diretoria de Passageiros Ferroviários foi criada para gerenciar os serviços de passageiros de longa distância em uma base comercial. Para os serviços regionais de passageiros, subsidiárias conjuntas com governos locais foram criadas, permitindo às ferrovias russas acesso ao apoio financeiro público para essas operações socialmente necessárias, porém deficitárias. Em 2010, as ferrovias russas consolidaram suas operações de passageiros de longa distância sob uma nova subsidiária integral, a Companhia Federal de Passageiros. No final de 2013, ela operava todas as rotas de longa distância na Rússia e no exterior, com a notável exceção dos serviços de alta velocidade Sapsan, entre Moscou e São Petersburgo, que permaneceram sob a gestão direta das ferrovias russas. Uma visão detalhada das subsidiárias e serviços você pode conferir em nosso vídeo anterior. Quando olhamos para a escala e o desempenho da rede ferroviária russa, os números são impressionantes. As ferrovias russas administram 85.500 quilômetros de linhas que se estendem por 11 fusos horários, tornando-se a terceira maior rede ferroviária do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Desses, 43.800 quilômetros são eletrificados, o que representa mais da metade de toda a rede. Em 2024, as ferrovias russas transportaram 1,18 bilhão de toneladas de carga, totalizando mais de 2,5 trilhões de toneladas quilômetro. Ainda assim, esse foi o menor número desde 2009, quando a Rússia estava se recuperando da crise financeira global. Mesmo durante o ano de 2020, os volumes foram maiores. Em relação a 2023, os embarques caíram 50,8 milhões de toneladas devido à redução no transporte de carvão, minérios, metais, materiais de construção e grãos. Ao mesmo tempo, recordes foram alcançados em certas áreas. O tráfego de contêineres subiu para 7,9 milhões de unidade equivalente a 20 pés, um aumento de 5,9% em relação a 2023. E o giro de cargas dentro da Zona Operacional Leste atingiu um máximo histórico. Ou seja, em 2024, as ferrovias russas transportaram o maior volume de carga já registrado na direção leste, totalizando 288 milhões de toneladas. Mas, após as sanções impostas em decorrência da guerra na Ucrânia, surgiram dificuldades em muitas rotas, mesmo com os fluxos em direção à China permanecendo relativamente estáveis. De acordo com fontes do setor citadas pela Reuters, a queda geral reflete as sanções,
a redução de investimentos, a capacidade limitada nos corredores orientais e, principalmente, a escassez de mão de obra. Com cerca de 8 mil locomotivas de carga, 156 mil vagões de carga, 1.500 locomotivas de passageiros, 18 mil vagões de passageiros e quase 400 unidades múltiplas, a falta de tripulação é um desafio crítico a ser enfrentado. O informante relatou que muitos funcionários das locomotivas migraram para empregos mais bem pagos nas Forças Armadas ou na indústria de defesa, causando uma crise de pessoal inédita nas ferrovias russas. De acordo com essas informações, cerca de 200 trens são cancelados por dia devido à falta de 2.500 maquinistas e 3.000 assistentes de maquinista. Alguns trens foram deixados abandonados por meses. Em algumas divisões, o quadro de funcionários caiu até 60%. Como as ferrovias transportam quase metade da carga da Rússia, ou 87%, sem contar os oleodutos, a instabilidade afeta amplamente a economia e a logística militar. Mas essas histórias de bastidores não refletem os números publicados sobre o transporte de passageiros, que mostram uma situação mais positiva. Em 2024, as ferrovias russas transportaram 1,28 bilhão de passageiros, 7% a mais que em 2023, e o maior número desde 2008. Desses, 1,16 bilhão eram passageiros suburbanos com os 350 milhões de viagens. A explicação sobre os diâmetros centrais de Moscou é o tema do nosso próximo vídeo no canal. As viagens de longa distância também cresceram, chegando a 127,4 milhões de passageiros. O total de quilômetros percorridos por passageiros aumentou para 143,7 bilhões. Durante as últimas 2 décadas de existência, as ferrovias russas permaneceram como a espinha dorsal do sistema de transporte do país, transportando 47% de toda a carga e quase 1/4 de todo o tráfego de passageiros. Apesar dos desafios atuais, as ferrovias russas iniciaram um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos de sua história, a construção da linha Moscou-Sent. Petersburgo Ferrovia de Alta Velocidade. Essa linha vai atravessar 6 regiões com uma população combinada de cerca de 30 milhões de pessoas, quase 20% do total da Rússia. Ela vai conectar Moscou e São Petersburgo com as regiões vizinhas de Leningrado, Novgorod e Tver, além da área metropolitana de Moscou. Ao todo, a rota vai incluir 16 estações, sendo 4 estrategicamente localizadas dentro da própria Moscou. Quando concluída, a linha reduzirá a viagem entre Moscou e São Petersburgo para 2 horas e 15 minutos, ante as atuais 4 horas. A viagem entre Moscou e Tver será reduzida para 39 minutos, enquanto o trajeto de Velik, Novgorod até São Petersburgo vai levar apenas 29 minutos. As previsões indicam que, até 2028, os trens vão operar em intervalos de 15 a 20 minutos nos horários de pico, caindo para apenas 10 a 15 minutos a partir de 2030. A linha deverá transportar 23 milhões de passageiros por ano. Moscou-São. A ferrovia de alta velocidade Moscou. São Petersburgo é só o início de um programa nacional maior de trens rápidos. Novas linhas devem chegar a Ryazan, Kazan, Ekaterimburgo, Adler, no Mar Negro, e possivelmente conectar-se a Minsk, na Bielorrússia. Em Moscou, o projeto envolve obras de infraestrutura significativas, incluindo a expansão dos trilhos da estação ferroviária Leningradsky até Alabushevo, a construção de 6 pontes e 5 viadutos, além da reconstrução de 3 cruzamentos rodoviários. As instalações para passageiros em 9 estações também serão modernizadas para atender aos padrões dos diâmetros centrais de Moscou. De acordo com o diretor-geral das ferrovias russas, cerca de 154 milhões de dólares americanos serão investidos somente este ano em uma ponte única sobre o Canal de Moscou e em outras grandes estruturas de engenharia.
Os planos também prevêem a reconstrução de 4 grandes estações de Moscou: Leningradsky, Rijskaya, Petrovsko, Razumovskaya e Zelenograd Kryukovo, garantindo transferências suaves para 14 estações de metrô e dos diâmetros centrais de Moscou, além de outras opções de transporte terrestre. O financiamento para o projeto foi garantido por meio de um fundo de investimentos de cerca de 16,4 bilhões de dólares americanos, levantados pelo Sberbank, Banco de Desenvolvimento Econômico da Rússia e fundos de pensão. Segundo o presidente do Sberbank, German Gref, quase todos os mecanismos de financiamento já estão em vigor e a construção seguirá o modelo de fábrica de financiamento de projetos. Além dos serviços de passageiros, a nova linha também aumentará a capacidade de carga na ferrovia atual, permitindo que as ferrovias russas transportem mais 30 milhões de toneladas de carga geradas por 18 regiões em todo o país. O progresso em relação ao material rodante já avançou. O modelo de trem selecionado é composto por 8 carros com velocidade máxima de 400 km por hora e velocidade operacional de 360. Pode ser duplicado para 16 carros e terá 4 tipos de vagões para atender diferentes necessidades dos passageiros. A documentação final do projeto já está em andamento, representando um grande passo para a primeira ferrovia de alta velocidade de verdade da Rússia. E claro, Ferrovias Explicadas vai acompanhar de perto esse megaprojeto, assim como fazemos com todos os outros grandes desenvolvimentos ferroviários ao redor do mundo, trazendo atualizações para você à medida que novos marcos são alcançados. Isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Se você gostou desse mergulho profundo nas ferrovias russas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para nunca perder um novo episódio e conferir nossa página no Patreon e nossa loja de produtos para apoiar o nosso trabalho. Você também pode adquirir nosso e-book, onde reunimos e expandimos os primeiros 100 roteiros do Ferrovias Explicadas. Todos os links estão na descrição abaixo. Obrigado por assistir e, como sempre, nos vemos no próximo vídeo.